Meus queridos irmãos e irmãs, esse vídeo de oração poderosa para o Espírito Santo destruir toda a maldição espiritual contra a sua vida. Hoje nós vamos clamar a Deus e ao Espírito Santo para derramar uma unção poderosa de quebra de maldição espiritual. Você sente que há forças invisíveis te impedindo de avançar, como se sua vida estivesse travada sem explicação? Está cansado de lutar contra maldições espirituais, inveja, opressão, palavras lançadas e ciclos que se repetem? Este vídeo é uma convocação celestial, uma oração poderosa e ungida, onde clamamos ao Espírito Santo para que fortaleça seu espírito e destrua toda a maldição espiritual que age contra sua vida, sua casa e sua família. Em Isaías 54:17, a palavra de Deus nos garante: toda a arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. É com essa autoridade que oramos hoje, para que todo mal seja quebrado, toda prisão seja destruída, e você viva a liberdade prometida em Cristo. 2 Coríntios 3:17 diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E é essa liberdade que o Espírito Santo quer liberar sobre você ainda hoje. Permita que essa oração penetre nos lugares onde a dor se esconde, onde o passado ainda grita e onde o inimigo pensa que tem legalidade. Deus vai te levantar, fortalecer sua alma e te revestir com o escudo da fé. Não saia até o final. Algo sobrenatural será ativado enquanto você ora conosco. Sua vida nunca mais será a mesma. Seja fortalecido, seja renovado, seja liberto em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Escreva assim nos comentários: Espírito Santo, me fortalece. O nome disso é legalidade espiritual. Há uma força silenciosa que age sem ser percebida. Ela se infiltra nos momentos mais vulneráveis, nos dias em que o cansaço espiritual fala mais alto, nas noites em que o sono não vem e os pensamentos pesam. Essa força não tem rosto, mas tem efeito. Ela não se apresenta como inimiga, mas sabota como se fosse íntima. E quando você começa a se perguntar o que está errado, já é tarde. A maldição espiritual já se acomodou. A maioria das pessoas imagina que maldições são feitas apenas com rituais ou palavras explícitas. Mas muitas vezes elas nascem de palavras malditas que ouvimos na infância e nunca foram desfeitas. Coisas como: você não presta, você não vai ser nada, essa casa é um inferno, só acontece desgraça aqui. Sentenças lançadas em momentos de raiva, descontrole, dor. Palavras são sementes. Algumas plantam vida, outras enraizam destruição. E é por isso que você precisa entender algo com urgência. Existe uma guerra espiritual acontecendo nos bastidores da sua história. E não é porque você não vê que ela não está acontecendo. A palavra de Deus é clara quando diz que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, forças espirituais do mal. Existem entidades que operam no invisível tentando destruir o que Deus planejou para você. O Espírito Santo quer te fortalecer para que você pare de apenas sobreviver. Ele quer te capacitar para discernir o que é emocional e o que é espiritual. Porque quando tudo parece confuso demais, é sinal de que há algo espiritual tentando se esconder atrás do aparente. O inimigo é estrategista. Ele não aparece com chifres, mas se esconde em hábitos, relacionamentos, emoções e até em palavras que você repete sem perceber. É por isso que muitas pessoas vivem ciclos. Começam algo com empolgação e desistem no meio. Se envolvem em relacionamentos que machucam, mas voltam sempre para o mesmo padrão. Perdem oportunidades por medo, rejeitam portas abertas por insegurança. Essas correntes são invisíveis, mas reais. São maldições emocionais e espirituais que vão se repetindo de geração em geração, como se fossem parte da herança da família. Mas a boa notícia é que, em Cristo, qualquer ciclo pode ser quebrado. Toda maldição pode ser anulada. Toda herança espiritual negativa pode ser cancelada. Mas isso exige posicionamento. Não basta apenas assistir. É preciso se levantar em oração. É preciso abrir a boca com autoridade e declarar: eu não aceito mais carregar dores que não são minhas. Eu não aceito mais repetir histórias que não escolhi.
Eu não aceito mais viver limitado por palavras que não vieram de Deus. Porque enquanto você aceita, o inimigo se instala. Mas quando você se posiciona, o céu se move. A autoridade espiritual não vem do quanto você grita, mas do quanto você crê. E é por isso que o Espírito Santo está aqui, agora, te chamando para um momento de alinhamento. Você não pode mais seguir com feridas abertas esperando cura automática. É hora de convidar o Espírito Santo a entrar nos lugares que você tem medo de visitar dentro de si, nos traumas que você escondeu, nas vergonhas que você silenciou, nas memórias que você trancou porque doem demais. O Espírito Santo não quer apenas te visitar. Ele quer habitar. E onde ele habita, nenhuma maldição permanece, porque o que é de Deus purifica, transforma, fortalece. O Espírito Santo é o consolo para as dores, o escudo contra as setas do maligno, e a voz que ecoa a verdade quando a mentira tenta se fazer parecer lógica. Talvez você tenha se acostumado com a dor. Talvez você tenha chamado de normal aquilo que é opressão. Mas Deus não te criou para carregar jugos que Ele não colocou sobre você. Jesus mesmo disse: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse alívio começa com um passo de fé, com a decisão de não aceitar mais viver aprisionado espiritualmente, com o clamor por força que só vem do alto. Você não precisa saber todas as palavras certas, não precisa entender todos os mecanismos espirituais, só precisa desejar ser livre. Só precisa confiar que a presença de Deus é suficiente para desfazer as obras do inimigo, porque não há maldição que resista à luz da verdade. Não há escuridão que permaneça onde a presença de Deus habita. E é por isso que essa oração será diferente. Porque ela vem carregada de verdade. Ela não foi escrita por acaso. Ela é resposta. Ela é intervenção. E enquanto você acompanha cada palavra, cada versículo, cada clamor, algo começa a acontecer. Pode ser que você sinta paz. Pode ser que venha um choro. Pode ser que nada pareça diferente agora. Mas no mundo espiritual, correntes estão sendo quebradas. A fé não depende de sentimentos. Ela depende de decisão. E se hoje você decidir orar com fé, com entrega, com sede, o Espírito Santo vai fazer o que você sozinho não consegue. Ele vai fortalecer onde havia fraqueza. Vai revelar onde havia confusão. Vai libertar onde havia prisão. E o que era repetição de dor se tornará testemunho de libertação. Quando o Espírito Santo entra, ele não apenas observa, ele revela. A presença dele não é passiva, é ativa, penetrante, insubstituível. Não há espaço oculto que ele não veja. Não há pensamento disfarçado que ele não leia. Não há ferida que ele não alcance. E talvez o que você mais precise neste momento não seja apenas força para continuar, mas luz para enxergar o que está te paralisando. Porque existem prisões que não têm grades visíveis, mas ainda assim te mantém cativo. A maior estratégia do inimigo não é o ataque direto, é a sutileza. É fazer você acreditar que nada está errado. É te convencer de que esse vazio é normal, que essa sensação de fracasso constante faz parte da vida, que esse desânimo espiritual é só cansaço. E quando você menos espera, a esperança foi drenada. O brilho da fé apagado. A chama da oração se transformou em brasa fraca. E a sua vida se resume a sobreviver, um dia após o outro, sem propósito, sem direção, sem força. Mas é aqui que o Espírito Santo se move. Ele vem quando ninguém mais vem. Ele vê o que ninguém mais vê. Ele entra nos cantos mais escuros da alma e acende luz. Não para te expor, mas para te curar. A palavra de Deus diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E é isso que está acontecendo agora. Enquanto você ouve, ora, reflete, o Espírito Santo começa a revelar os focos de contaminação espiritual que você carregava sem saber. Palavras que te feriram e foram guardadas. Pessoas que te amaldiçoaram em silêncio. Sentimentos que criaram raízes em você e abriram brechas espirituais que o inimigo se aproveitou para instalar padrões de sofrimento. Talvez você tenha herdado dores que não são suas, pactos feitos por seus pais, avós, antepassados,
maldições familiares que têm se repetido de geração em geração. E você sente isso, mesmo sem entender como. É como se tivesse algo mais profundo, mais velho, mais pesado. E é. Mas isso não é maior do que o poder que está disponível para você hoje. Essa é a hora do confronto espiritual. Não com gritos, não com rituais, mas com consciência, com posicionamento, com oração firme. Você precisa dizer ao Espírito Santo: revela tudo o que está escondido, tudo o que está operando nas sombras. E ele vai fazer isso. Vai trazer à tona lembranças apagadas, situações mal resolvidas, pecados não confessados, coisas que você achou que já tinham passado, mas que ainda ecoam dentro de você como se tivessem acontecido ontem. Ele vai mexer onde dói, porque é ali que você precisa de cura. É ali que o inimigo construiu fortalezas emocionais que precisam ser destruídas. O Espírito Santo vai passar com sua santidade pelos porões da alma, pelos corredores do pensamento, pelos quartos trancados do coração. E quando ele entra, tudo muda, porque ele não apenas visita, ele transforma. E tudo o que não glorifica a Deus começa a ser desfeito. Palavras lançadas são anuladas. Pactos espirituais são cancelados. Correntes invisíveis são quebradas. A oração que vamos fazer juntos é um instrumento de confronto. Você vai falar coisas que talvez nunca teve coragem de dizer em voz alta. Vai abrir a boca e declarar palavras que o inimigo tentou silenciar por anos. Vai chamar luz para dentro do que estava escondido. E quando a luz entra, as trevas perdem autoridade. Mas entenda, para isso acontecer, você precisa cooperar. O Espírito Santo é santo, mas não é invasivo. Ele só transforma onde há entrega. Ele só cura o que é exposto. Ele só fortalece o que é entregue. E é por isso que, neste momento, você precisa parar de resistir. Pare de tentar se proteger do que já te machucou. Pare de fingir que está tudo bem. Deus não cura máscaras. Deus cura corações rendidos. Talvez a dor seja grande, o trauma profundo, o cansaço insuportável. Mas existe um Deus que não desiste de você, que escolheu esse momento para te dizer: chega de viver aprisionado, chega de acordar com angústia e dormir com medo, chega de repetir histórias de dor. A promessa é de vida, e vida em abundância. Mas para que essa vida entre, a maldição precisa sair. A fé que fortalece é a mesma que expulsa o mal. A oração que cura é a mesma que confronta o inferno. E hoje, você vai orar como nunca antes. Vai declarar palavras que vão abrir o céu sobre sua vida. E vai perceber, ainda que aos poucos, que o que antes te dominava não tem mais poder sobre você. Porque agora, você está sendo fortalecido pelo Espírito Santo. E quando ele se move, nada permanece do mesmo jeito. O inimigo não precisa de muito para agir. Ele só precisa de uma brecha. E essa brecha, na maioria das vezes, se apresenta em momentos de vulnerabilidade. É quando você está fragilizado emocionalmente, cansado espiritualmente, distraído nos pensamentos ou espiritualmente negligente que ele encontra espaço para plantar sementes que, se não forem arrancadas a tempo, crescem como ervas daninhas, sufocando tudo o que é saudável dentro de você. Existe um tipo de maldição que se disfarça de normalidade. Ela se manifesta na forma de padrões recorrentes de fracasso, relacionamentos destruídos, ciclos intermináveis de escassez, doenças emocionais que se repetem como se tivessem uma raiz invisível. Nada parece extremo, mas tudo está sempre quebrado. E isso te esgota porque você tenta resolver no natural o que só se rompe no espiritual. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, mas muitos vivem pela força, pela lógica, pela teimosia. E quando tentam resolver sozinhos o que só o Espírito Santo pode restaurar, afundam ainda mais na angústia. A falta de oração não é apenas negligência, é porta aberta. O silêncio espiritual não é só ausência de som, é ausência de autoridade. E onde não há autoridade de Deus, há atuação do inimigo. Mas o que muda tudo é a consciência. Quando você entende que precisa do Espírito Santo não como um recurso de emergência, mas como presença constante, tudo começa a ser restaurado de dentro para fora.
Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser morada da presença de Deus. E quando Deus habita, o inimigo recua. Só que o processo não é automático. A quebra de maldições espirituais exige posicionamento diário. Você precisa aprender a rejeitar toda palavra que não se alinha com o que Deus diz a seu respeito. Precisa discernir vozes. Nem todo conselho é sábio. Nem toda amizade é bênção. Nem todo convite vem do céu. Algumas conexões foram criadas só para te afastar do seu propósito. E a maldição se instala quando você ignora os sinais e insiste em permanecer onde Deus já pediu para você sair. O Espírito Santo está te chamando para uma vida alinhada com o céu. Uma vida onde o que você fala, pensa e decide está sob o domínio dele. E essa entrega não é controle, é proteção. Quando você se rende ao Espírito, ele te cobre com o escudo da fé, te guia em meio ao caos e te revela armadilhas antes mesmo que você perceba. Isso não é religiosidade, é sobrevivência espiritual. Quem vive de qualquer jeito sofre consequências que poderiam ser evitadas com discernimento. É por isso que o Espírito Santo precisa ser mais do que um nome em suas orações. Ele precisa ser sua voz interna, seu alarme espiritual, seu guia seguro, porque quando ele fala, não há confusão. Quando ele age, não há resistência. Quando ele revela, não há mentira que permaneça. Agora pense em tudo o que você já passou. Quantas situações te quebraram por dentro? Quantas vezes você pensou que não ia aguentar mais um dia? Quantos ciclos você repetiu por achar que era normal? A tristeza constante, o medo que paralisa, a culpa que sufoca, a ansiedade que não passa, o peso no ambiente, as brigas que surgem do nada, a confusão dentro da mente. Tudo isso são sinais de que há algo operando além da matéria. E você não pode mais tratar o espiritual como se fosse emocional. O Espírito Santo não te quer apenas consciente, ele te quer desperto. E desperto é aquele que ora com entendimento, que discerne ambientes, que silencia para ouvir a voz de Deus antes de tomar decisões. A oração não é um ato religioso, é uma arma de guerra. E você está em guerra. Mesmo que não veja, mesmo que não entenda, há uma batalha sendo travada por sua paz. E é por isso que essa oração que você vai fazer precisa vir de um lugar profundo. Um lugar de sede real, de necessidade absoluta. Não é mais sobre vencer um dia ruim. É sobre romper com anos de prisão espiritual. É sobre dizer ao inferno: chega. Chega de roubo. Chega de confusão. Chega de dor sem fim. Chega de silêncio que adoece. Chega de acordar cansado, de viver no automático, de tentar parecer forte quando está despedaçado por dentro. O Espírito Santo quer reconstruir você. E antes de reconstruir, ele vai quebrar tudo o que não é dele. Vai destruir as fortalezas espirituais que se levantaram como muralhas invisíveis ao redor da sua vida. Vai arrancar pela raiz toda a semente maldita que foi plantada por inveja, palavras lançadas, alianças erradas, decisões precipitadas. Você não precisa continuar carregando o que não é seu. Você não foi criado para viver aprisionado. Você foi criado para refletir a glória de Deus. E tudo o que estiver em desacordo com isso vai cair por terra hoje. Essa não é uma promessa humana. É uma aliança espiritual sendo ativada agora. Pela fé, pela palavra, pelo Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo não age na superfície. Ele mergulha fundo. Enquanto o mundo trata sintomas, ele vai direto à raiz. Ele não te oferece alívio passageiro. Ele traz cura definitiva. Só que para isso, você precisa permitir. Precisa estar disposto a passar por esse processo de purificação que às vezes dói, porque mexe onde você não queria mais tocar. Mas é nessa dor que a libertação começa. É quando você decide encarar o que sempre evitou que a presença de Deus invade com poder e transforma o que estava deformado pelo tempo e pelas feridas. Existe uma parte da sua história que ainda te prende. Pessoas que te marcaram negativamente, lembranças que se repetem como ecos, palavras que foram como flechas envenenadas e ainda estão cravadas em lugares sensíveis da alma. O inimigo sabe disso. Ele conhece suas fragilidades,
Não porque ele tem poder sobre você, mas porque muitas vezes você mesmo entregou o território ao repetir essas dores, ao concordar com mentiras internas como eu não sou suficiente, nada dá certo para mim, eu nunca vou ser feliz. Essas frases não são simples pensamentos. Elas são declarações espirituais que abrem brechas, enfraquecem a fé e silenciam a voz do Espírito Santo dentro de você. Deus não quer que você apenas supere o passado. Ele quer que você seja liberto dele. O Espírito Santo não vai apagar suas memórias, mas vai reescrever sua interpretação delas. O que antes era trauma, agora será testemunho. O que era vergonha, se tornará honra. O que foi usado pelo inimigo para te destruir, será usado por Deus como base para levantar outros. Só que antes disso, você precisa enfrentar o processo. A maldição espiritual não se desfaz apenas com um clique, com um vídeo, com uma emoção. Ela se desfaz com entrega, com rendição diária, com renúncia consciente. Há objetos na sua casa que carregam peso espiritual. Palavras que você mesmo disse sobre sua vida, sua casa, seus filhos, sem perceber, e que agora estão como sentenças pairando no ar. Situações que você permitiu, relacionamentos que você sustentou, decisões que você defendeu, mas que abriram espaço para o inimigo entrar e operar sem resistência. E hoje, o Espírito Santo quer fazer uma varredura completa. Ele quer percorrer os cômodos da sua alma, os armários escondidos da sua história, os cantos escuros da sua consciência e acender a luz da verdade. Mas você precisa permitir, precisa dizer: Espírito Santo, entra onde ninguém entra, vê o que ninguém vê. Me fortalece para que eu não apenas suporte, mas supere, para que eu não apenas lute, mas vença. Porque essa batalha não é mais sobre resistir, é sobre conquistar. Não é mais sobre sobreviver, é sobre viver com propósito. E o propósito não nasce no conforto, ele nasce no confronto. Quando você encara seus medos, seus erros, seus vazios e entrega tudo ao controle do Espírito Santo. É nesse ponto que a libertação começa. Quando você para de tentar controlar e começa a confiar. Talvez você já tenha orado por isso antes. Talvez já tenha pedido forças e se frustrou por não ver resposta imediata. Mas agora é diferente, porque agora você está orando com entendimento, está clamando com profundidade, está entregando com verdade. E essa sinceridade move o céu. Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele não ignora um clamor desesperado. Ele se inclina quando alguém abre a alma e diz: eu não aguento mais carregar isso. A oração que você vai fazer hoje será diferente de todas. Porque ela não vem de um roteiro bonito, ela vem de uma dor real. Ela não se baseia em fórmulas religiosas, mas em uma fé desesperada por libertação. E é essa fé que abre portas. É essa fé que ativa milagres. É essa fé que faz com que o Espírito Santo entre com escudo e espada, destruindo fortalezas espirituais, arrancando maldições e estabelecendo a paz que o mundo não pode oferecer. Você vai declarar vida onde só havia morte. Vai clamar cura onde só havia ferida. Vai falar palavras de bênção onde antes habitava a maldição. Porque quando você muda a atmosfera espiritual com sua oração, tudo ao seu redor começa a responder. As portas que estavam trancadas começam a se mover. Os laços invisíveis começam a se romper. As resistências caem. As opressões recuam. E a glória de Deus começa a preencher o ambiente, a sua mente, o seu corpo, o seu espírito. Essa é a promessa. Quando o Espírito Santo entra, nada fica como antes. Onde ele habita, o inferno não tem vez. Onde ele reina, o medo não permanece. Onde ele se move, a verdade expulsa toda mentira. E se hoje você abrir espaço, se hoje você der permissão total, se hoje você orar com tudo o que há em você, não haverá maldição espiritual que resista à presença de Deus na sua vida. Agora que sua mente está consciente e seu espírito está se alinhando, é hora de abrir a boca com autoridade. A guerra espiritual não é vencida no silêncio. O inimigo precisa ouvir que você não é mais cúmplice da dor, não é mais refém do medo, não está mais paralisado pela culpa. Ele precisa saber que você reconhece quem é em Cristo.
E em Cristo, você é mais que vencedor. Em Cristo, nenhuma maldição tem domínio sobre a sua casa. Em Cristo, todo jugo pode ser quebrado. A palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que o que você declara tem peso espiritual. Tem gente que ora com fé, mas depois cancela a própria oração com palavras de dúvida. Fala que crê, mas vive dizendo que nada vai mudar. Clama por cura, mas afirma que a dor sempre volta. É nesse ponto que muitas maldições encontram legalidade para permanecer. Não porque Deus não quer libertar, mas porque a própria pessoa insiste em contradizer o que Deus está tentando restaurar. É hora de alinhar sua voz com o céu. O Espírito Santo vai te fortalecer com palavras certas, declarações que reverberam como decretos espirituais. A partir de agora, sua oração precisa ser clara, direta e cheia de fé. Você não vai pedir como quem implora, vai declarar como quem tem herança, porque você não está sozinho. O céu está te assistindo, os anjos estão posicionados e o inferno está em alerta, porque algo está prestes a ser quebrado definitivamente. E se você sente resistência neste momento, saiba que é esperado. A resistência espiritual geralmente aparece quando a libertação está próxima. O inimigo tenta criar distrações, cansaço, dúvidas, pensamentos confusos. Ele quer que você desista antes do rompimento. Mas o Espírito Santo está aqui agora para te sustentar, te guiar, te revestir de poder. Porque essa batalha não se vence com emoção, mas com convicção. Com a certeza de que o Deus que começou essa boa obra é fiel para completá-la. Agora, leve sua consciência para a raiz do problema. Lembre das palavras que te feriram, das promessas quebradas, dos pactos feitos no passado que ainda podem estar operando na sua vida. Lembre dos objetos espiritualmente contaminados que ainda estão na sua casa, das músicas que você ouve, das séries e vídeos que consome, das pessoas que andam com você, dos ambientes que frequenta. Nada disso é neutro. Tudo o que você permite perto de si alimenta algo dentro de você. Ou fortalece o espírito, ou alimenta a carne, ou edifica, ou destrói. E é por isso que sua entrega precisa ser completa. Não se vence guerra espiritual com fé parcial. Você vai começar agora a declarar em voz alta, com intencionalidade. Vai dizer ao mundo espiritual que você está cancelando toda palavra maldita, toda aliança com o medo, todo ciclo de dor. Vai ordenar que todo espírito contrário seja expulso. Vai pedir que o Espírito Santo santifique sua casa, seus pensamentos, seus sentimentos, suas decisões. E enquanto você declara, Deus age, porque há poder em uma voz ungida. Há unção em uma palavra liberada com fé. Essa não é uma repetição religiosa. É um ato de autoridade. Um posicionamento de filho que sabe a quem pertence, que sabe que carrega uma identidade celestial, que entende que não nasceu para viver debaixo de maldição, mas debaixo de bênção. E a bênção de Deus não é limitada àquilo que você vê. Ela se manifesta em paz que excede entendimento, em força no meio da fraqueza, em direção no meio do caos. Talvez sua casa tenha sido marcada por anos de dor. Talvez seus pais tenham vivido ciclos que agora você também repete. Talvez seus relacionamentos sejam sempre intensos, mas acabam da mesma forma. Talvez você tenha crescido ouvindo que não era suficiente, que nunca daria certo, que Deus não se importava com você. Mas hoje, essa voz vai se calar, porque uma nova voz vai se levantar dentro de você. A voz do Espírito Santo dizendo que você é amado, que você foi escolhido, que há um propósito que ainda está de pé, mesmo depois de tudo o que você passou. Chegou a hora de romper. Chegou a hora de declarar que basta, de dizer com fé, Espírito Santo, me fortaleça agora. Me revista com tua presença. Quebre toda maldição espiritual que ainda tenta operar na minha mente, na minha casa, nos meus relacionamentos, nas minhas finanças, na minha saúde, nas minhas emoções. Eu sou teu. E tudo o que for contrário à tua vontade está sendo desfeito agora. O mundo espiritual responde ao posicionamento de quem crê. Essa oração que você vai fazer não será apenas mais uma,
Ela será o início de uma mudança irreversível. O inferno vai ouvir sua voz. O céu vai testemunhar sua entrega. E você vai lembrar deste momento como o dia em que tudo começou a mudar. Chegou o momento de você entender que a maldição espiritual não é apenas uma força invisível agindo contra a sua vida, mas um sistema de mentiras que você, consciente ou inconscientemente, aceitou como verdade. Esse sistema se alimenta de concordância. Ele sobrevive enquanto você permite. E muitas vezes, essa permissão não vem através de grandes erros, mas de pequenas concessões. Um pensamento negativo que você alimenta, uma ofensa que você nunca curou, uma promessa de Deus que você parou de acreditar. O inimigo não tem acesso direto à sua alma. Ele precisa de autorização. E essa autorização vem na forma de fraquezas emocionais não entregues a Deus. Enquanto você guarda mágoa, ele planta divisão. Enquanto você insiste em carregar culpa, ele alimenta condenação. Enquanto você tenta resolver tudo com suas próprias mãos, ele bloqueia o agir do Espírito Santo com o peso da ansiedade. O Espírito Santo é como um rio, mas a maldição é como uma barragem. Ela impede o fluir, atrasa as promessas, ofusca a visão espiritual. É por isso que o primeiro passo para a destruição definitiva dessas amarras é a renúncia. Não é apenas orar contra o mal. É cortar toda a raiz que ainda o sustenta. É decidir perdoar, mesmo sem sentir vontade. É se libertar da necessidade de vingança, do orgulho que não permite recomeços, da teimosia que insiste em velhos caminhos, mesmo sabendo que são caminhos de morte. O Espírito Santo só ocupa o espaço que você libera. E hoje, ele está pronto para invadir tudo aquilo que você decidiu entregar. Essa entrega, no entanto, não é um momento emocional. É uma decisão consciente. É dizer, Espírito Santo pode levar o que me pesa, mesmo que eu ainda não entenda como viver sem isso. É dizer, quebra tudo o que me prende, mesmo que eu tenha me acostumado com essas correntes. Porque muitas vezes a maldição espiritual é confortável. Ela te faz sentir no controle. Mas o controle é uma ilusão. E o preço que você paga por essa sensação é alto demais. Noites em claro, sentimentos confusos, relacionamentos destruídos, oportunidades perdidas, uma vida que nunca sai do lugar. Mas o Espírito Santo está levantando você agora. Ele está soprando sobre as cinzas da sua fé. Está reacendendo a chama da sua identidade. Está trazendo de volta a clareza que você perdeu ao se afundar em tantas distrações. Está limpando a poeira que encobriu sua visão. Está te lembrando que você é herdeiro, não mendigo espiritual. Que você tem um escudo invisível, não precisa mais viver com medo. Que você tem acesso direto ao trono da graça, não precisa mais implorar por migalhas espirituais. E agora, neste exato momento, a atmosfera ao seu redor está mudando. O que antes era peso, começa a se dissipar. O que antes era escuridão, começa a se iluminar. Porque você está invocando o nome que está acima de todo nome. O nome que faz tremer o inferno. O nome que cura, liberta, restaura, renova. O nome de Jesus Cristo. E quando esse nome é invocado com fé, toda maldição espiritual perde sua base legal. Toda palavra contrária se desfaz. Toda obra de feitiçaria se dissolve. Todo laço de alma é quebrado. Toda maldição hereditária é cancelada. Você não está apenas assistindo a um vídeo. Você está participando de um momento espiritual decisivo. Um divisor de águas. Um altar sendo levantado na sua casa, onde Deus está recebendo sua entrega e respondendo com libertação. Mas lembre-se, após a oração, vem o posicionamento. Após a libertação, vem a vigilância. Porque o inimigo vai tentar voltar, mas ele não encontrará mais espaço. Porque agora, onde havia maldição, há promessa. Onde havia escuridão, há luz. Onde havia brecha, há cobertura. Onde havia ruído, há paz. E essa paz não será passageira. Ela vai se manifestar nos seus pensamentos, no seu corpo, no seu lar. Você vai perceber mudanças reais. Relacionamentos sendo curados, portas sendo abertas, clareza vindo nos momentos mais difíceis, uma força que não vem de você,
mas do Espírito Santo te empurrando para frente quando você pensava em desistir. Então respire fundo agora. Sinta a presença de Deus tomando conta de você e comece a declarar com autoridade, com voz firme, com espírito rendido. Toda maldição espiritual que ainda tenta me parar está sendo quebrada agora. Toda corrente que me prende ao passado está sendo destruída. Todo medo, todo peso, toda culpa está sendo arrancado pela raiz. Eu sou livre. Eu sou protegido. Eu sou cheio do Espírito Santo. E assim como em Atos 16, quando Paulo e Silas oraram e os grilhões se quebraram, saiba, o som da sua oração hoje está sacudindo as estruturas espirituais ao seu redor. As prisões estão sendo abertas, e você não sairá dessa experiência como entrou. Porque quando o Espírito Santo se move, ele não deixa nada como estava. Quando o Espírito Santo entra e quebra as correntes invisíveis que te impediam de avançar, nasce dentro de você uma consciência renovada, uma lucidez espiritual que te faz enxergar com os olhos da fé o que antes parecia impossível. Você começa a perceber que não é apenas mais uma pessoa buscando socorro divino, mas alguém chamado para carregar a glória de Deus onde quer que vá. Essa percepção muda tudo. Ela transforma a forma como você ora, como você pensa, como você age. Porque a partir do momento em que você entende quem realmente é em Cristo, nenhuma maldição espiritual pode te tocar novamente com a mesma força. Mas não basta apenas ser liberto. É preciso ocupar o lugar que antes estava dominado. A Bíblia diz que quando um espírito imundo é expulso, ele vagueia por lugares áridos, procurando descanso e não encontrando, tenta voltar para onde saiu. E se encontrar esse lugar vazio, desocupado, ele volta com outros piores ainda. Isso significa que a libertação precisa ser seguida de preenchimento. Você precisa encher sua mente com a palavra, encher seu tempo com oração, encher seu coração com louvor, encher sua casa com a presença de Deus. Não há espaço neutro no mundo espiritual. Ou você se enche de Deus, ou será invadido novamente pelas velhas vozes, pelas velhas dores, pelos velhos hábitos. É por isso que o Espírito Santo quer mais do que te libertar. Ele quer habitar, quer fazer morada, quer que cada canto da sua vida seja território dele. Quando isso acontece, as tentações não somem, mas perdem o poder. As lutas continuam, mas você luta com outra força. As circunstâncias externas podem até não mudar de imediato, mas você muda por dentro. E quem muda por dentro transforma o que está fora com o tempo. E agora que você está começando a andar nesse novo nível espiritual, é hora de se blindar. A primeira blindagem é a vigilância. Fique atento aos pequenos sinais de retorno, aqueles pensamentos antigos que tentam voltar como se fossem normais. Aquelas conversas que puxam sua alma de volta para o buraco. Aqueles conteúdos que parecem inofensivos, mas que abrem portas para confusão, medo, dúvida. O inimigo é estratégico, mas você agora está mais equipado. O Espírito Santo vai te alertar. Vai te incomodar quando algo estiver fora do lugar. E o seu papel é obedecer, mesmo quando a lógica natural não entender. A segunda blindagem é a constância. Não viva mais de altos e baixos espirituais. Não busque Deus só quando está no fundo do poço. A maldição espiritual se alimenta da instabilidade. Mas a bênção de Deus repousa sobre o que é constante, fiel, disciplinado. É nas pequenas escolhas do dia a dia que sua libertação se firma. É na decisão de orar mesmo sem vontade, de adorar mesmo sem música, de declarar fé mesmo sem ver resultados. É nesse lugar que sua alma se fortalece e a presença de Deus se torna o seu ambiente padrão. A terceira blindagem é a verdade. Não aceite mais viver pela mentira. Mentiras como, você não tem valor, ninguém se importa com você, você sempre vai fracassar, são setas do inimigo. Você precisa confrontar essas palavras com a verdade da palavra. Quando vier o pensamento, eu não sou capaz, declare, tudo posso naquele que me fortalece. Quando o medo gritar, vai dar errado de novo, responda, se Deus é por mim, quem será contra mim? Quando o passado tentar te envergonhar, lembre,
Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A quarta blindagem é a comunhão. Você não foi chamado para lutar sozinho. Deus colocou pessoas no seu caminho para te lembrar quem você é quando você esquecer. Escolha andar com quem te puxa para cima, com quem ora com você, com quem declara vida sobre você. Fuja dos ambientes que alimentam o espírito da derrota, da murmuração, da incredulidade. E se você ainda não tem com quem caminhar, ore para que Deus te conecte com pessoas cheias do Espírito. Ele fará isso. Por fim, entenda, a maldição espiritual não volta quando encontra um coração cheio de luz. Ela não opera onde a fé está firme. Ela não permanece onde há adoração constante. E agora você carrega algo novo, uma atmosfera diferente, uma identidade restaurada, um escudo invisível que te protege não por mérito, mas por graça. O Espírito Santo agora caminha com você, fala com você, luta por você. E o que ele começou hoje, ele vai concluir. Porque a boa obra dele não tem pausa, não tem retrocesso, não tem fim. Tem continuidade, tem expansão, tem glória. Você está livre, mas mais do que isso, você está cheio. Cheio do Espírito, cheio de poder, cheio de propósito. E quem carrega essa presença transforma qualquer ambiente, inclusive o seu lar, sua família, sua história. Não importa como começou, agora você sabe como termina. Em vitória, para a glória de Deus. Agora que você está revestido da presença do Espírito Santo, chegou o momento de levantar um altar de fidelidade. Um compromisso que sela no mundo espiritual tudo o que foi conquistado até aqui. Porque, por mais que você tenha sido libertado, por mais que o peso tenha saído, se você não firmar uma aliança consciente com Deus, sua libertação pode se tornar apenas um momento de alívio, e não uma mudança permanente de destino. E Deus não quer te dar apenas um alívio passageiro. Ele quer te dar uma nova rota, um novo futuro, uma história completamente redimida e redirecionada pelo poder dele. É por isso que agora você precisa dizer com sua própria boca: Senhor, eu sou teu, completamente teu. A partir de hoje, eu caminho com o teu Espírito, mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que eu enfrente lutas, mesmo que eu não entenda tudo. Porque essa declaração é mais do que uma frase. É um ato espiritual. É como cravar uma bandeira no território do seu coração e declarar: este lugar pertence ao Rei dos Reis. E onde há governo de Deus, não há espaço para o domínio das trevas. Onde o Espírito Santo habita, a maldição não permanece. Onde há rendição total, há cobertura total. Lembre-se do que está escrito em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que agora, você não precisa mais aceitar as mesmas narrativas que te mantiveram preso até aqui. Você tem a autoridade para pensar diferente, para reagir diferente, para construir uma nova realidade. Sua mente foi ativada pelo Espírito, e agora você tem acesso à sabedoria que vem do alto. E com essa sabedoria, você vai discernir o que edifica e o que destrói, o que aproxima de Deus e o que te afasta, o que fortalece sua fé e o que mina sua alma. Mas essa caminhada não será feita na força do braço. É o Espírito que te capacita a continuar. Ele vai te lembrar das palavras que você ouviu aqui hoje. Vai trazer paz nos dias de angústia. Vai acender o fogo da oração quando você estiver fraco. Vai colocar louvores na sua boca mesmo nos dias de lágrima. Porque ele não é apenas uma força abstrata. Ele é uma pessoa, uma presença, um amigo fiel, um conselheiro, um consolador, um defensor. E ele prometeu que estaria com você todos os dias, até o fim. Por isso, não olhe mais para trás. Não volte mais aos velhos hábitos, às velhas desculpas, aos velhos vícios emocionais. Você nasceu de novo hoje. Algo foi quebrado no mundo espiritual. Um novo ciclo foi liberado sobre sua vida. E isso precisa ser sustentado com atitudes práticas. Comece com pequenos passos. Separe um tempo diário para oração, mesmo que sejam poucos minutos. Leia a palavra de Deus, nem que seja um versículo por dia, mas leia com fome. Peça ao Espírito para te revelar, não apenas informação,
mas transformação. E quando vierem as acusações, porque elas virão, lembre-se de que aquele que está em Cristo é nova criatura. O que passou, passou. O que foi quebrado, está quebrado. O que era maldição, se tornou testemunho. Você agora é um altar ambulante, um reflexo do céu aqui na terra. E tudo o que Deus começa, Ele termina. Tudo o que Ele limpa, Ele também sustenta. Tudo o que Ele quebra, Ele reconstrói com glória. Agora é você e Ele, sem máscaras, sem disfarces, sem intermediários. É você diante do Deus que te conhece pelo nome, que te chama de filho, que soprou vida dentro de você, que te sustenta quando você pensa que vai cair. E esse Deus está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Palavras que não são poesia, são promessas eternas, são juramentos do céu sobre sua vida. Por isso agora, onde quer que você esteja, feche os olhos da alma e diga com convicção: Senhor, eu recebo o teu Espírito, eu renuncio toda maldição espiritual, eu me posiciono como teu filho e declaro que o teu poder me sustenta a partir de hoje. E ao fazer isso, o céu registra sua decisão. E os céus se abrem sobre você com bênçãos que não podem ser medidas. Sua jornada está apenas começando, mas ela já começa com vitória. Agora que você foi fortalecido pelo Espírito Santo e rompeu com as cadeias espirituais que te mantinham cativo, é hora de transformar tudo isso em um novo estilo de vida. Porque a verdadeira libertação não é um evento isolado, mas uma nova consciência espiritual que te conduz dia após dia a viver em liberdade, fé, autoridade e santidade. Deus não quer apenas te libertar para que você se sinta aliviado. Ele quer te levantar como um instrumento de guerra nas mãos dele, alguém que não apenas é livre, mas que liberta outros. Alguém que carrega uma unção de transformação por onde passa. E isso começa quando você entende que sua vida nunca mais será a mesma. A partir de hoje, você não pode mais viver de forma neutra. Você carrega uma unção que quebra jugos. Suas palavras têm peso no mundo espiritual. Suas orações agora se tornaram decretos. Quando você ora, o céu se move. Quando você declara, o mundo espiritual se curva. Quando você clama, o próprio Deus se inclina para ouvir. Isso não é exagero emocional. Isso é o resultado de uma aliança selada no altar da presença de Deus. Mas é aqui que muitos tropeçam. Acham que a libertação é o fim do processo, quando na verdade é o início da missão. O inimigo não vai desistir fácil. Ele vai tentar te convencer de que nada mudou, que você ainda é o mesmo, que sua oração não tem poder, que foi só emoção. Mas você já conhece essas mentiras. E agora você tem as ferramentas para vencê-las. Porque o Espírito Santo não apenas te limpou, ele te empoderou. Ele te marcou. E o inferno sabe disso. Por isso sua missão agora é permanecer. Permanecer crendo. Permanecer firme. Permanecer posicionado. Permanecer cheio. João 8,36 diz: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade não é só ausência de grilhões. É presença de propósito. É viver com clareza, com identidade, com direção. É saber quem você é em Deus. É saber o que você carrega. É saber que sua história, por mais marcada que tenha sido por dores, está sendo ressignificada para se tornar um testemunho de glória. Você agora é alguém que carrega a luz. E onde a luz chega, as trevas têm que sair. Por isso, mantenha sua chama acesa. Alimente sua fé todos os dias. Não negocie mais sua paz por pequenas distrações. Não permita que a ansiedade ocupe o lugar da adoração. Não aceite mais viver por sensações. Viva pela palavra. Viva pelo Espírito. Viva em comunhão. Viva em propósito. Deus não te tirou do cativeiro para você voltar ao Egito emocional. Ele te chamou para viver a terra prometida. Mesmo que para isso, você precise atravessar desertos. Mas agora você sabe. Você não caminha mais sozinho. O Espírito vai à sua frente, preparando o caminho. E nos dias difíceis, porque eles virão, volte a este momento. Relembre essas palavras. Reative essa atmosfera. Reacenda essa fé. E lembre-se, você já venceu.
Mesmo quando parecer que está tudo se desfazendo, o céu ainda está trabalhando em seu favor. Porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. E se ele te trouxe até aqui, é porque há muito mais preparado para você. Há promessas esperando sua maturidade. Há pessoas que serão tocadas pela sua voz. Há lugares que só você poderá alcançar com sua história. Há cadeias que só a sua oração pode quebrar. Você não é qualquer um. Você é filho. Você é escolhido. Você é chamado. E agora, você é livre. E se essa oração e essa palavra tocaram seu espírito, compartilhe. Porque alguém que você ama também pode estar preso sem saber. E sua atitude pode ser a ponte para a libertação de uma vida. E se você sente no coração o desejo de continuar sendo fortalecido, alimentado espiritualmente, procure por nossos outros conteúdos. Aqui, cada palavra é um altar. Cada vídeo é um encontro com o céu. E o que Deus está fazendo na sua vida é só o começo. O Espírito Santo está contigo. Agora vá, viva sua liberdade e não volte atrás. Meu irmão e minha irmã, se essa palavra tocou o seu coração, se essa oração te fortaleceu, então eu te peço, compartilhe este vídeo com seus familiares, com seus amigos, com aquelas pessoas que você ama e que talvez estejam passando por lutas espirituais silenciosas. Você pode ser o canal que Deus vai usar para levar libertação e consolo a alguém hoje. E mais do que isso, se inscreva nesta corrente de oração. Aqui, diariamente, buscamos o fortalecimento espiritual que vem do alto, amparados no poder vivo, eterno e transformador da Palavra de Deus. Não caminhe sozinho. Junte-se a nós e permita que o Espírito Santo continue a trabalhar na sua vida, te guiando, te curando e te fortalecendo. Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima oração.